Olá pessoal, eu sou o chefe Onof Sabac e uma das coisas que mais escuto de pessoas nas ruas e também dos jovens e responsáveis que chegam ao nosso grupo é: o que é o escotismo? Por isso, resolvi fazer esse vídeo de forma a passar algumas informações básicas sobre esse lindo movimento voluntário. Então vamos lá! O escotismo é um movimento para jovens, feito por jovens, e a principal engrenagem do movimento escoteiro é a vitalidade das crianças, adolescentes e jovens que passam por nossos caminhos e renovam as nossas energias, tudo isso aliado à experiência dos adultos voluntários. O escotismo é um movimento educacional que, por meio das atividades variadas e atraentes, incentiva os jovens a assumirem o seu próprio desenvolvimento e também a se envolverem com a comunidade, formando verdadeiros líderes. Nós acreditamos que por meio da proatividade e da preocupação com o próximo e com o meio ambiente, podemos formar jovens engajados em construir um mundo melhor, um mundo mais justo, um mundo muito mais fraterno. É verdadeiramente no grupo escoteiro que o escotismo acontece. Os jovens lá são divididos conforme a sua faixa etária, para que o programa educativo possa ser trabalhado em todas as áreas de desenvolvimento. E aí nós temos desenvolvimento físico, intelectual, social, afetivo, espiritual e de caráter, com base nas características individuais de cada fase. O programa educativo ainda se preocupa em estar inserido no cotidiano dos jovens, de acordo com as suas necessidades de crescimento e do meio onde os jovens se desenvolvem, se adaptando sempre às diferentes realidades e respeitando sua autonomia. Apartidário, o movimento escoteiro valoriza a participação juvenil em esferas políticas, participando de processos de decisão em conselhos, conferências e demais grupos de trabalho. O apoio político não leva em conta partidos, mas o compromisso do parlamentar que se une à União Parlamentar Escoteira do Brasil de atuar de acordo com os princípios e propostas do escotismo. Para se juntar ao movimento escoteiro como jovem, é preciso que ele tenha entre 6 anos e meio e 21 anos de idade. A partir daí, a atuação se dá como adulto voluntário. E nesse ponto não tem limite. Eu, por exemplo, entrei com 40 anos e tenho muito orgulho de ser voluntário nesse belo movimento. Em nível mundial, o movimento escoteiro ele é regido pela Organização Mundial do Movimento Escoteiro. A sigla é OMME. A OMME é uma organização independente, apolítica e não governamental que é composta de 164 organizações nacionais. Essas organizações estão espalhadas por 223 países e territórios em todo o mundo, com mais de 40 milhões de membros. A OMME, portanto, é o maior movimento de juventude mundial. Desse número, cerca de 7 milhões são adultos voluntários que apoiam as atividades locais. Assim, através da liderança direta e um processo apoiado por adultos, cada grupo escoteiro no mundo abraça o mesmo conjunto de valores ilustrados na promessa e na lei escoteira. Cada um dos milhares de escoteiros locais segue um sistema similar de educação não formal, adequado para os aspectos únicos da sua comunidade. Mas quem fundou o movimento escoteiro? Bem, o movimento escoteiro foi fundado em 1907 pelo general Robert Baden-Powell, na Inglaterra. Sem pretender trazer a rigidez militar para o movimento escoteiro, BP, como carinhosamente o chamamos, aproveitou os elementos positivos de fomento à camaradagem, iniciativa, coragem e autodisciplina, bem como as técnicas que seriam úteis do desenvolvimento dos jovens para criar um movimento educacional. Baden-Powell utilizou-se dos saberes e habilidades que aprendeu no serviço militar em lugares agrestes da Índia e da África. Pode-se dizer que a faísca iniciadora do escotismo foi a publicação do livro Ajudas à Exploração Militar, que continha informações para os militares sobre como seguir pistas, exploração e técnicas que se referiam à vida em campo e que os rapazes ingleses usavam para se divertir de maneira aventurosa. Baden-Powell foi considerado um herói por ter resistido vitoriosamente a um cerco de 217 dias em Mafeking,
na África do Sul. Percebendo o enorme interesse dos jovens em aprender e replicar as técnicas citadas no livro, Baden-Powell empenhou-se em adequá-las, em adaptá-las para ser um acréscimo atraente ao programa das escolas britânicas. Reuniu experiências e as atividades dos exploradores para criar algo que pudesse realmente ser utilizado na educação e formação dos jovens. Foi aí que ele criou o escotismo. No dia 1º de agosto de 1907, ele levou 20 rapazes para a ilha de Braussi, no Canal da Mancha, para realizar o primeiro acampamento escoteiro do mundo. E essa era a forma que BP havia encontrado para testar as suas ideias. Ao longo de 8 dias, ele aplicou diversos ensinamentos sobre a vida em equipe e ao ar livre, acampamentos, fogueiras, jovens, rastreamento, observação e dedução, técnicas de primeiros socorros, alimentação e boas ações. Ele havia pensado nessas atividades de práticas para que os jovens pudessem voltar para casa mais independentes e com novas habilidades. O acampamento foi um sucesso e no início do ano seguinte, BP lançou as 6 edições do guia Escotismo para Rapazes, sem sonhar que estaria fundando o maior movimento educacional de jovens do planeta. A busca pelos manuais foi tão grande que ocasionou o surgimento de tropas escoteiras por toda parte. Em vista dessa inesperada expansão do movimento, BP solicitou que fosse aposentado pelo Exército a fim de dedicar-se à sua segunda vida, como chamava o escotismo. Passou então a viajar por diversos países para orientar a construção e o trabalho de associações escoteiras e para fazer o escotismo uma grande fraternidade mundial. O escotismo foi crescendo, ramificando-se e também teve uma vertente para as meninas. Em 1909 e em 1920, com o fim da Primeira Guerra Mundial, reuniu cerca de 8.000 jovens em Londres para o primeiro Jamboree Mundial, o maior evento escoteiro do mundo. Não há como retratar a história do movimento escoteiro sem retratar a própria história de seu fundador, proclamado então chefe escoteiro mundial pela multidão de rapazes presentes ao primeiro grande evento escoteiro. Bibi dedicou o resto da sua vida à concretização do movimento escoteiro, crente que o desenvolvimento dos jovens, o respeito ao próximo e a prática de boas ações diárias poderiam auxiliar a construir um mundo melhor. BP envelheceu e passou a morar no Quênia, ao lado da sua mulher, Olave Baden-Powell, que o acompanhou em todas as aventuras, atuando para que as meninas também pudessem se divertir e aprender no movimento escoteiro. BP faleceu em casa em 8 de janeiro de 1941. Mesmo com a partida do seu criador, o escotismo continuou a crescer e a conquistar o coração de crianças, jovens e adultos, alcançando mais de 40 milhões de membros em 216 países e territórios. Mas e aqui no Brasil? Bem, e no Brasil, em 17 de abril de 1910, encerrando um ciclo de 4 anos de renovação da frota naval brasileira, o encouraçado Minas Gerais chegava ao Brasil vindo da Europa com um grupo de oficiais que trazia consigo uniformes e acessórios escoteiros, depois de acompanhar o enorme sucesso que esse movimento fazia na Inglaterra. O grupo logo se organizou para fundar a primeira associação escoteira chamada de Centro de Boys Scouts do Brasil, no Rio de Janeiro. A palavra escoteiros só surgiu alguns anos depois. Rapidamente o movimento escoteiro se espalhou por todo o território nacional, inicialmente com diversas associações independentes, até que, em 4 de novembro de 1924, foi criada a União dos Escoteiros do Brasil, acompanhando o desejo de BP de ver o senso de unidade entre os diversos grupos escoteiros em cada país. No Brasil, a União dos Escoteiros do Brasil, única organização reconhecida e certificada pela Organização Mundial do Movimento Escoteiro, é a instituição que dirige e acompanha as práticas escoteiras adotadas no país. Atualmente, somos mais de 100.000 escoteiros. São 671 cidades que reúnem 1.480 grupos escoteiros. Levamos os escoteiros para mais de 75.000 jovens por meio do trabalho voluntário de cerca de 25.000 adultos, o que equivale a um adulto a cada 3 jovens.
Mas como funciona o movimento escoteiro? Bem, o movimento escoteiro usa o método escoteiro, que é um sistema de progressão que tem a intenção de estimular a capacidade de interesse de cada jovem. Isso acontece através de desafios a serem superados, da vivência de aventuras, do incentivo à exploração, à realização de descobertas, a experimentar coisas novas, inventar e desenvolver a capacidade de achar soluções, mas sempre respeitando individualmente os limites de cada jovem. Esse sistema de progressão depende da combinação de 5 elementos. São eles: 1. Aceitação da lei e da promessa escoteira. 2. Aprender fazendo. 3. Vida em equipe. 4. Atividades progressivas, atraentes e variadas. E 5. Desenvolvimento pessoal com orientação individual. Um dos pontos mais importantes diz que tem que ter respeito à lei e promessa escoteira, pois irão nortear os jovens nessa linda caminhada. Quando BP idealizou a lei escoteira, ele decidiu não estabelecer leis proibitivas, mas criar conceitos para a formação de pessoas bondosas e de caráter, para que dessa forma o jovem escoteiro tivesse onde se espelhar e pudesse se orientar. A lei escoteira tem 10 artigos que abordam conceitos como honra, integridade, lealdade, presteza, amizade, cortesia, respeito e proteção à natureza, responsabilidade, disciplina, coragem, ânimo, bom senso, respeito pela propriedade e autoconfiança. A primeira lei diz: o escoteiro tem uma só palavra, sua honra vale mais do que a própria vida. 2. O escoteiro é leal. 3. O escoteiro está sempre alerta para ajudar o próximo e praticar diariamente uma boa ação. 4. O escoteiro é amigo de todos e irmão dos demais escoteiros. 5. O escoteiro é cortês. 6. O escoteiro é bom para os animais e as plantas. 7. O escoteiro é obediente e disciplinado. 8. O escoteiro é alegre e sorri nas dificuldades. 9. O escoteiro é econômico e respeita o bem alheio. E 10. O escoteiro é limpo de corpo e alma. Já a promessa escoteira é o alicerce do movimento escoteiro, em que sintetiza o embasamento moral do escotismo. Nesse movimento, os membros se comprometem voluntariamente a viver de acordo com a orientação presente na promessa. A promessa escoteira diz o seguinte: prometo, pela minha honra, fazer o melhor possível para cumprir os meus deveres para com Deus e a minha pátria, ajudar o próximo em toda e qualquer ocasião e obedecer à lei escoteira. Mas para que esse processo possa ocorrer, os jovens estão organizados em 4 ramos. Os ramos são formas de reunir os membros conforme sua faixa etária e fase de desenvolvimento. Cada ramo adapta o método escoteiro às características evolutivas e às necessidades especiais. O primeiro ramo é o ramo lobinho, que atua com crianças na faixa etária entre 6 anos e meio e 10 anos, concentrando sua ênfase educativa no processo de socialização da criança. O marco simbólico desse ramo está associado à obra do livro O Livro da Jungle, especialmente as aventuras de Mowgli, o menino lobo, e o lema dos lobinhos é melhor possível. O ramo escoteiro atua com adolescentes com idade entre 11 e 14 anos. O ramo escoteiro tem foco na criação e ampliação da autonomia, fundamentado na vida em equipe e no encontro com a natureza. O ramo tem como marco simbólico a expressão explorar novos territórios com um grupo de amigos. E o lema dos escoteiros é sempre alerta. O ramo sênior foi concebido para atender às necessidades de desenvolvimento de meninos e meninas entre 15 e 17 anos, tendo ênfase no processo de autoconhecimento, aceitação e aprimoramento das características pessoais. A expressão superar seus próprios desafios é o marco simbólico desse ramo e o lema dos sêniors é sempre alerta. E por último temos o ramo pioneiro, com jovens entre 18 e 21 anos, de ambos os sexos, que trabalham o processo da integração do jovem com a sociedade, privilegiando a expressão da cidadania, auxiliando-os a colocar em prática a lei e a promessa escoteira em um mundo mais amplo.
O marco simbólico desse ramo é apresentado pela expressão "tenho um projeto para a minha vida", e o lema dos pioneiros é "servir". Após os 21 anos, qualquer pessoa pode ingressar no movimento escoteiro como adulto voluntário, atuando como escotista, auxiliando os jovens na realização das atividades ou como dirigente, realizando funções administrativas no grupo escoteiro. Bem, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. A intenção foi das melhores. Deixo para todos um forte abraço e o meu sempre alerta.